Oi, gente, eu sou Patrícia Costa e hoje vou na TV Brasil conversar com a jornalista Luciana Barreto. Ela é âncora e editora executiva do Repórter Brasil Tarde. Além de talentosa, inteligente e bonita, ela também é muito engajada nos movimentos sociais, como o das mulheres e dos negros. Aliás, não é à toa que em 2015 ela foi eleita pela ONG Think Olga como uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo. Bom, eu sempre sonhei em ser jornalista, incrível, né? Desde criança, quando a criança tem aquele sonhozinho de infantil, né? De, você é isso, você é aquilo, você é enfermeira. Eu sempre falei que ia ser jornalista, só que eu não tinha consciência plena do porquê que eu tinha escolhido ser jornalista. E aí, quando eu vou virando adolescente, que aí tem muito mais a ver com a minha história de vida, que é uma história de quem nasceu numa comunidade muito pobre, de quem via os problemas à sua volta o tempo inteiro, que era problemas dos mais diversos, desde a falta de saneamento, da falta de infraestrutura, até a violência muito perto. Então, assim, eu cansei, criança, de ver cadáveres pelas ruas do assassinato. Isso aí muita parte da infância de muitas crianças ainda no Brasil, infelizmente. Então, essas mazelas sociais, elas me impulsionavam para o jornalismo. Então, o jornalismo que eu conheci, o jornalismo que eu sonhei, era um jornalismo comprometido. Era esse jornalismo que tinha essa veia social, que tinha era um jornalismo de denúncia, era um jornalismo que primava por um mundo melhor. Na Semana da Consciência Negra, o dia foi ontem, nós também temos uma reportagem especial. Semana inteira teremos reportagens especiais. Nós teremos hoje uma sobre a infância e a autoestima, o combate ao preconceito, que é super importante. A gente espera você a 1h da tarde. Até lá. Eu morava a muitos quilômetros da PUC, que é onde eu estudei, para a pessoa ter uma ideia, para sinalizar, não sei dizer se é 80 ou 90 quilômetros, mas eu posso dizer como era difícil chegar. Eu, para a aula das 8, eu acordava às 3h30 da manhã. Sempre acordei às 3h30 e 4h25 eu estava no ônibus para chegar na aula das 8 horas da manhã. Eu tinha passado para 2 faculdades na época, eu fazia jornalismo na PUC de manhã e história na UFRJ à noite. Então eu chegava meia-noite e acordava 3h25. É evidente que um ser humano não aguenta isso. E o pensionato foi o primeiro lugar que eu morei mais perto da universidade. Foi inclusive... Eu nunca paguei pensionato, é uma coisa muito interessante. Lá na PUC viam a minha situação e uma religiosa uma vez falou para mim assim, olha, eu tenho pessoas que não gostam de se identificar, mas elas gostam de ajudar outras pessoas. E ela queria te ajudar. E pagaram o meu pensionato. Até hoje eu não sei quem é essa alma boa, mas são essas situações que me fazem crer, que eu tenho certeza como a gente tem jeito ainda, né? Como a humanidade tem jeito, né? Meu primeiro contato profissional com jornalismo foi no Futura. Eu fiz uma prova e consegui esse estágio. E era muito interessante porque televisão não era meu sonho, mas trabalhar com educação era algo assim muito interessante, porque já via o que eu gostaria de fazer pelo resto da vida, já estava ali colocado, que era o jornalismo que traz boas notícias, o jornalismo que traz solução, o jornalismo que ajuda, o jornalismo que constrói um mundo melhor, entendeu? Então eu já caí certinho no lugar certo, que foi o início de tudo, né? O primeiro desafio foi interno. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu não conseguia me ver como apresentadora. Primeiro eu não conseguia trabalhar em televisão, eu repudiava a televisão, e depois eu entendo, quando vou para frente das câmeras e sou obrigada a ir para frente das câmeras, eu resisti bravamente, mas eu já fazia reportagens, já escrevia e não queria aparecer. E aí quando eu sou obrigada a aparecer, porque eu já escrevia toda a reportagem, eu percebi que o meu maior desafio era interno, porque eu tinha um problema com a minha autoestima. E aí foi quando eu fui descobrir e fui organizando isso na minha cabeça, que o meu problema não era um problema único da Luciana, era um problema das mulheres negras no Brasil, era um problema dos negros no Brasil. E por que eu repudiava a televisão? Porque a televisão que eu vi,
a televisão que esteve presente para mim desde então, era uma televisão que me repudiava. Por quê? Porque eu vivi numa televisão de supremacia branca. Eu vivi numa televisão brasileira, uma televisão onde as crianças tinham café da manhã com a Xuxa. Eu não me via naquele papel. Então aí eu descobri que era um desafio interno. Primeiro, perceber qual era o meu papel naquele lugar, e não era um papel só de estar lá, né? Que hoje é o papel que eu também não ocupo, só de estar na televisão. Era um papel de fala, que ainda tinha isso, né? Não é você estar lá só com o seu corpo, é você estar com a fala, com a denúncia, que era o que eu sempre quis fazer. Então hoje sim eu ocupo esse papel. O segundo foi mais fácil para mim porque me queriam na televisão, me queriam à frente, sempre me viam como um potencial para a televisão. E aí eu só precisava encontrar esse lugar exato, que era o lugar da mulher negra, mas que tem voz. Quando eu percebo isso, quando eu encontro esse espaço, eu começo a minha militância. E a minha militância, ela só foi agregando, né? Porque eu já tinha a questão da denúncia social, eu já tinha a questão da criança que veio da periferia, eu já era a criança que fui a primeira universitária da minha família, eu já era a criança que tinha todo esse mundo. O que eu ainda não tinha era esse mundo da dimensão da ideologia racista, dessa construção racista brasileira. Então, quando essa construção se fecha, eu começo a encontrar a minha identidade. E aí, claro que os números jornalísticos, eles são decisivos para isso, né? Conforme você vai trabalhando com jornalismo, você vai recebendo denúncias, isso é um sistema que se autoalimenta. Quanto mais eu falo da questão racial, ou quanto mais eu falo das mazelas sociais do Brasil, mais eu recebo denúncias sobre isso. Então esse sistema vai se autoalimentando e eu vou o tempo inteiro bebendo dessa fonte e o tempo inteiro crescendo enquanto ativista, crescendo enquanto mulher negra. Então eu acho que esse é o esquema que eu ainda vivo, né? Eu ainda vivo isso. A atriz Ruth de Souza é um símbolo para nós. Conhecida pelo posicionamento firme, pela garra, tem 70 anos de carreira. Foi a primeira mulher negra a subir ao palco do Teatro Municipal e abriu portas para muitas outras mulheres. Ruth, obrigada por essa entrevista. Você tem noção da importância que você tem para todas nós, mulheres negras? Eu agora estou me convencendo que tenho, porque eu nunca prestei atenção. E depois, mais interessante ainda, é quando eu me tornei editora executiva também, que eu descobri que eu tinha o poder também de decisões. É conquistar o respeito e conquistar o poder de decidir pautas, decidir o que vai para o ar, ter esse lugar de fala respeitado. Eu acho que esses 15 anos acho que são os marcos da minha carreira. Porque uma coisa muito interessante que eu descobri ao longo da vida é o seguinte, que hoje você não consegue modificar muitas coisas só militando com sua aparência ou seu corpo. Essa militância, ela é ótima, mas ela não modifica a estrutura. E o que a gente quer hoje é modificar a estrutura. Modificar a estrutura é ter poder de decisão. E hoje no meu jornal eu tenho esse poder também de dizer o que vai, o que não vai. É lógico, com uma equipe maravilhosa que eu tenho, mas com o poder de decidir, poder de escolher a pauta, poder de pautar as pessoas, de dizer, olha, para onde vai, como o repórter vai fazer. Isso para mim não tem preço, entendeu? Acho que é uma conquista muito grande para minha carreira. Eu também trabalhei na TV aberta, né? Eu também passei pela Band, né, aberta. Tem diferença, é evidente. A TV pública, ela te dá o espaço que você não vai ter em lugar nenhum, para começar. Quando eu falo que o meu trabalho aqui na TV pública é um trabalho que o jornalismo que eu faço aqui eu não faria em lugar nenhum. Primeiro, é um jornalismo de denúncia, é um jornalismo comprometido com o cidadão o tempo inteiro. Quando você é comprometido com o cidadão, você é comprometido com a denúncia, é claro. Você é comprometido com o que realmente importa para o cidadão, que são a educação, saúde, bem-estar,
cultura. Quando você, por exemplo, você pega a cultura da TV pública, você não vai falar de grandes artistas só. A gente também fala, mas a gente não fala dos grandes artistas. A gente fala de toda a cultura de periferia. É você falar do baile charme, do viaduto de Madureira, né? Ou você falar de uma roda de samba que está nascendo em algum bairro de periferia do Brasil. A TV pública, ela vai falar do futebol da Série A, mas ela vai passar o campeonato da Série C. E vai dar o resultado da Série D. Ainda no século passado, o abolicionista Joaquim Nabuco alertava: não basta extinguir a escravidão, é preciso acabar com a sua obra. Quem ouviu? Eu fiz esse programa com a minha militância de sempre, meu ativismo de sempre. Fui convidada para falar sobre a questão racial e estava fora da bancada, quer dizer, fiz fora da bancada esse programa, era um programa especial. E eu gostaria muito, falei, pô, eu quero fazer os números que ninguém fala. São números que, por exemplo, o professor Marcelo Paixão, da UFRJ, tem um relatório que ele faz bianual, fazendo um traço dos números do IBGE com o recorte étnico-racial. E eu falei, eu quero fazer o compilado desses números, porque a TV comercial brasileira, ou o jornalismo das TVs comerciais, é um jornalismo que coloca esses números soltos. Eles parecem que estão desarticulados. E eu quero mostrar o quanto os números dos indicadores sociais da população negra no Brasil, os indicadores são péssimos. Então eu vou colocar tudo num programa só. Foi um programa pesadíssimo de 1 hora. Quando você compila esses números, que você vai falar até da saúde da população negra, da morte da população negra, né? Até de anestesia da mulher negra, que a mulher negra ganha até menos anestesia no parto. Então são números tão difíceis. Quando você compila esses números num programa só, você tem um programa pesado. E eu consegui fazer esse programa, estava comprometida com os números. E aí inscreveram esse programa e o programa ganhou o prêmio Abdias Nascimento de Jornalismo. Eu fiquei tão feliz, eu achei que nenhum programa tão pesado não ganharia, mas é claro que o programa tinha esperança também, né? Tinha uma lição também, tinha um caminho, apontava um caminho que a gente deve seguir. Um caminho que as pessoas não estão seguindo mesmo. Infelizmente, as políticas públicas no Brasil não estão seguindo exatamente esse caminho. Eu acho que a gente até está piorando um pouco, mas apontava um caminho. Eu, em 2015, entre essas minhas idas e vindas aí no ativismo, que eu vou coordenando mesa de debate, enfim, e aí eu fui chamada para ir no Senado, porque ia sair algumas políticas econômicas de arroxo mesmo, era no governo Dilma ainda, e aí me chamaram para ir para falar sobre a questão desses números da população negra e o que eu achava que poderia acontecer ainda com a população negra, ainda mais com a crise econômica, né? E com o investimento reduzindo. E aí eu fiz uma fala assim, muito emocionada, na verdade, falando um pouquinho mais ainda da minha experiência, da minha infância. Jamais imaginei que estaria aqui um dia, assim como jamais imaginei que me tornaria âncora de um telejornal, como sou hoje. Da mesma forma que na primeira infância, eu jamais imaginei que concretizaria o sonho de ingressar em uma universidade. Durante muitos anos eu me perguntei quem teria roubado essa minha imaginação. Hoje, senhores, eu sei que foi o Estado brasileiro que tirou de mim essas possibilidades. E aí, enfim, essa fala foi muito difundida, milhares de compartilhamentos, e aí o Fink Olga me escolheu especificamente, é claro, pelo conjunto da obra, mas cita nessa escolha essa fala que eles escolhem as 100 mulheres mais influentes do mundo, mais inspiradoras do mundo naquele ano. E aí eu fui incluída lá nessa lista aí de 100 mulheres e foi, nossa, fiquei assim. Meu sonho mesmo, meu sonho hoje, eu quero que nós tenhamos esse lugar de fala que eu estou falando aqui para você, que é o lugar de fala da mulher negra, o lugar de denúncia, o lugar de quem está comprometido com as questões sociais do Brasil, com as minorias, com quem não tem voz. Eu queria que isso existisse também nas TVs comerciais. É lógico que é um sonho, mas é um sonho que eu gostaria que acontecesse, entendeu? Eu gostaria que nós tivéssemos, nem que fosse na TV fechada, eu gostaria que nós tivéssemos esse tipo de programação.
esse tipo de programa, entendeu? Eu gostaria que o talk show do Brasil, os talk shows do Brasil não fossem talk shows para minimizar ou ainda reforçar o racismo, como a gente vê muitas vezes. Eu gostaria que esse espaço na TV comercial, que é uma concessão pública, gostaria que existisse esse espaço para essa construção de um mundo melhor. E é uma construção, as pessoas falam, quando vocês vêm com esse discurso, vocês estão colocando um problema e estão colocando a sociedade dividida. Não, a gente está tentando unir essa sociedade. O racismo é um câncer que ainda corrói todo mundo, corrói inclusive os comunicadores, corrói inclusive quem forma opinião. Só queria que isso mudasse um pouco. Ela é uma menina. Eu tive um casamento interracial e ela é uma menina de pele muito clara e que o tempo inteiro se identifica como negra. Eu não sei como vai ser isso, mas ela é negra. E ela entende essa miscigenação brasileira da melhor forma possível, né? De uma miscigenação que une, que não divide, que é uma coisa interessante, né? Do amor que ela tem pelo pai, da paixão que ela tem pela questão racial, entendeu? Então, assim, seria o melhor. Esse mundo que ela já representa, é o melhor. É um mundo que ama todos, entendeu? Sem divisão. É o que todo mundo sonha. Não, a gente não criou essa divisão, mas a gente pode consertar. Ela já é um caminho assim do conserto. Eu participei de um projeto chamado DNA África, que realizou o exame de DNA de alguns brasileiros. E não há dúvidas da minha ascendência negra, vocês podem ver, pelo meu lado paterno. Mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que eu possuo DNA 100% indígena do lado matriarcal. Portanto, eu guardo em mim 2 corações, desculpa a emoção, de 2 etnias que lutam séculos para sobreviver à lógica do Brasil opressor. Muito obrigada.